gente se pergunta se a gente está realmente vivendo os últimos dias e tal. A Bíblia é a base para a gente entender o que está acontecendo isso hoje, ou ela não se presta a isso e a gente tem que simplesmente viver a nossa vida e não se preocupar muito com isso? Boa colocação e boa pergunta. Guerras, doenças e É muito boa a sua pergunta. Veja as bem. famosas dores do parto, né? Se a gente estaria nessa... Então, veja bem, a Bíblia disse aqui, a Bíblia é o livro que escreve o futuro antecipadamente. Isso. Então, ela tem profecias sobre o futuro. E talvez o melhor exemplo disso é pegar o próprio sermão profético que Jesus proferiu, está relatado lá em Mateus 24. Primeira coisa que Jesus disse, olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque surgiram muitos falsos profetas, falsos cristos. Então, o engano religioso é o primeiro sinal do que aconteceria no fim, e é isso que nós estamos vendo. Eu li um livro há poucos dias de um sociólogo brasileiro, e ele diz que nós temos mais de 104 CNPJs de igrejas no Brasil. Diferentes. Todo dia surge uma nova igreja, uma nova seita, uma nova religião, e às vezes sem qualquer preparo intelectual, acadêmico, bíblico, teológico, e as pessoas estão escutando de tudo. É uma Babel de tantas vozes que gera tanta confusão, porque as pessoas não pararam para pensar que Jesus também já tinha profetizado isso. Segundo, Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. É claro que, como dizia Gibbon, historiador do passado, disse que a história da humanidade é pouco mais do que a história das guerras e atrocidades do ser humano. Sempre existiram guerras, mas você percebe que do século XX para cá, nós estamos falando de outro contexto de guerra, 2 guerras mundiais, 1914, 1918, 30 milhões de pessoas na Primeira Guerra, 1939, 1945, 60 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra. E o mundo hoje, Vilela, é uma panela de pressão. É uma panela de pressão. A América está em crise, a Europa está em crise, a Ásia está em crise, a África está em crise. A paz que nós temos hoje é a paz do medo. Porque já em 1985, Mikhail Gorbachev escreveu no seu livro Perestroika que o arsenal nuclear que nós já temos dá para destruir o planeta Terra 27 vezes. Então eu não mexo com você que eu tenho medo. Se você der uma louca aí e apertar um botão, explode. Eu vou retalhar e o outro país vai retalhar. Nós temos potencial para destruir o planeta. Depois você vai perceber, além de guerras, doenças, terremotos, maremotos, epidemias, esfriamento do amor, apostasia. Lá em Daniel, o aumento do saber. Também? O aumento do saber foi profetizado por Deus. Até bem recentemente, olha que coisa engraçada, quando a dona Isabel precisou mandar um recado para Dom Pedro I, do Rio de Janeiro em São Paulo, você sabe qual foi o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou? Você sabe. Um cavalo de corrida. Exato. Um cavalo de corrida. Os nossos filósofos do passado, em arroubos emocionais, diziam que nós chegaríamos ao ponto um dia de correr a velocidade estratosférica de 100 km por hora. Era uma loucura pensar nisso. Hoje nós estamos explorando o espaço. Né? Hoje você consegue empacotar na cabeça de um alfinete os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Hoje nós sabemos que você, Vilela, tem no seu corpo mais de 60 trilhões de células vivas. Em 1,70 m em cada uma delas. Você tem no seu corpo mais de 102 trilhões de metros de fita DNA, onde são gravados e computadorizados seus dados genéticos. As nossas gerações passadas não sabiam. Talvez daqui a 20 anos, os nossos filhos e netos vão olhar para a nossa geração de 20 anos agora, e eles viviam no tempo jurássico. Você já pensou? Você vai, talvez, viajar aí pelo ar, sem pegar um avião. Né? Então, o saber se multiplicará e Deus previu isso. Então, a Bíblia é, sim, o mapa que vai decifrar como vai ser o futuro. É por isso que esse livro é tão fascinante. Leni.
Ó, tem uma pergunta aqui do Vicente, é o seguinte, fala aqui, ó, boa noite. Estou voltando à igreja, penso que já blasfemei, mas ao mesmo tempo não consigo mergulhar de cabeça no mundo. Como ser sincero perante Deus? Eu me sinto perdido, parece que estou tentando voltar na força do braço. Veja bem, o que nós erramos, todos nós pecamos, todos nós temos as nossas falhas, erros, mazelas, pecados. Então a minha palavra para este ouvinte, que nos acompanha agora, é o seguinte: volte para Deus, Ele é rico em perdoar, Deus tem prazer na misericórdia. Pegando a parábola do pródigo lá, Deus não vai botar o dedo em riste na cara dele e dizer, você se arrebentou todo, você foi rebelde, você foi desobediente. O que Deus faz com aquele que volta para Ele, com o coração quebrantado, é dar o abraço do perdão, o beijo da reconciliação, a festa do recomeço. Então tem esperança para ele. Ele não precisa ficar com medo de não ser aceito, de não ser recebido, e não precisa ficar se cobrando, se atormentando com o chicote da culpa. É só correr para os braços de Jesus, ele vai ser perdoado, amado, recebido e acolhido, e vai ter festa no céu pelo retorno dele. Ó, o Tom Silva, ele mandou aqui o seguinte, pastor, como o senhor é calvinista, explica Calvino nas Institutas 3, dizendo, acho que ele digitou errado aqui, talvez seja algum versículo da Bíblia, mas ele escreve aqui, Institutas 3, dizendo que o próprio Deus leva o homem a pecar, dizendo o contrário de Tiago, que diz, ninguém sendo tentado, diga estou sendo tentado por Deus. Bom, possivelmente ele deve ter lido errado Calvino, né? Jamais haveria uma afirmação nesse particular, sem entender o contexto, que Deus incitou alguém a pecar. O que a Bíblia ensina é que Deus é soberano. Isso é um fato, e essa é a grande teologia de Calvino. Calvino escreveu, Vilela, aos 26 anos de idade, a obra mais robusta da Reforma. Ele era um gênio. De fato, ele era um gênio. Essa obra dele é insuperável até hoje. E ele, o que ele fez? Ele expôs nessa obra as institutas da religião cristã em 4 volumes para expor o credo apostólico. A essência do credo apostólico é crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer em Deus Espírito Santo, crer na igreja. Então o primeiro volume ele fala sobre o Pai, segundo volume sobre o Filho, terceiro volume sobre o Espírito Santo, quarto volume sobre a igreja. Ele retrata a questão da soberania de Deus, porque a grande questão aqui entre uma coisa e outra, é que dentro da teologia calvinista, nós entendemos que Deus é soberano. Não fui eu quem escolhi a Deus. A Bíblia não ensina isso. Foi Deus que me escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus lá em João 15,16. Mas, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não fui eu que comecei a amar a Deus e, em resposta, Deus passou a me amar. É o contrário. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, de tal maneira que o meu amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por mim. Não fui eu quem encontrei a Jesus. Às vezes as pessoas usam essa expressão, quando eu encontrei a Cristo. Não, Cristo não estava perdido. Perdido estava eu. Foi Ele que me encontrou. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Por mim mesmo eu jamais iria a Ele. Então foi Ele que me achou, foi Ele que me encontrou, foi Ele que me salvou, foi Ele que me deu vida, foi Ele que me perdoou, foi Ele que me redimiu. Então a salvação, dentro dessa perspectiva, ela é uma obra exclusiva de Deus. Deus planejou, Deus executa, Deus consuma. Isso não significa, Vilela, que Deus anulou o homem. Por exemplo, quando Deus diz assim para você, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem vai se arrepender? É o pecador que vai se arrepender. Deus não está lidando com um robô. Deus não está lidando com um soldadinho de chumbo, com um ser responsável. Agora, o que a Bíblia diz? É que é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. É Ele quem nos dá o arrependimento para a vida. É Ele quem regenera. É Ele quem justifica. É Ele quem salva. De tal maneira que eu atendo. Ninguém enfiou uma espada na minha barriga para eu me converter. Não. Agora, eu fui convertido porque o próprio Deus operou em mim. Do contrário, eu jamais teria feito isso, porque um morto não sente
Um morto não decide, um morto não age. Então, é obra de Deus, de A a Z, de alfa a ômega, para que toda a glória pertença a Deus.